Hoje nós vamos estudar o capítulo 28 do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 27, a dificuldade para chegar até Roma, na Itália. E Paulo tinha avisado que a viagem ia ser trabalhosa, com muito prejuízo, não só da carga, mas também da nossa vida e do navio. Eles não atenderam aquele aconselhamento de Paulo. E o fato é que houve um naufrágio, né? E eles conseguem chegar até uma ilha, alguns nadando, outros que não sabiam nadar em destroço do navio, em tábuas. E o fato é que todos se salvaram em terra. Porque mesmo antes do naufrágio, Paulo recebeu uma visão do anjo de Deus que nenhum morreria. Todos escapariam. Somente o navio pereceria. E agora eles chegam a esse local em terra. E quando eles chegam em terra, eles veem que é a ilha de Malta. Uma vez em terra, o capítulo começa dizendo o seguinte: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio, ou seja, eles trataram bem, né, esses bárbaros da ilha, que moravam na ilha, e com aquele frio e com chuva, eles fizeram uma fogueira para o aquecimento daquelas pessoas, né? E estavam naquele navio 276 pessoas. Era muita gente naquele navio. 276 pessoas. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-lhe a mão. Ou seja, Paulo aqui é picado por uma serpente, uma cobra venenosa. E quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Ou seja, estou dizendo, olha, esse homem passou por um naufrágio, passaram por tanto dificuldades, escaparam todos, esse homem agora é picado por uma víbora, esse homem não vai escapar. Imagina você picado por uma cobra venenosa. Não tinha antídoto. O que era de se esperar? A morte. Não tinha como ele escapar. Imagina uma serpente inocula um veneno, você com poucas horas você morre. E ele diz assim: a justiça não deixa viver. Para eles a justiça é como se fosse um Deus com D minúsculo. Mas, porém, ele sacudindo o réptil no fogo, essa cobra no fogo, essa serpente, não sofreu mal nenhum, ou seja, Paulo continuou tudo normalmente, nada sofreu. Então, Paulo, no final da sua viagem para Roma, então Paulo sofreu apedrejamento, prisões, açoites. Paulo, ele foi agora picado por essa serpente. Aqui para se cumprir tudo aquilo que Jesus disse, que importa sofrer pelo meu nome. E Paulo, mais uma vez, picado por essa serpente, ele não morre. Por quê? Porque os planos de Deus são insondáveis. Os planos de Deus jamais serão frustrados. Se Paulo morre aqui, aquilo que ele diz para Paulo, força, Paulo, coragem. O mês que você fez em Jerusalém, o testemunho que você deu em Jerusalém, você também vai dar em Roma, em meu nome. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser um Deus, né? Mudam de posição. De repente, aquele homem que era um assassino agora passa a ser um Deus, o Deus deles, né? O Deus com D minúsculo. Mas existia nessa ilha
um homem chamado Públio, e hospeda a Paulo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha. Era o homem principal da ilha, é como fosse aquele que mandava na ilha, né? E chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Ou seja, o pai daquele homem estava muito doente. Disenteria e febre naquela época era uma doença que possivelmente levava a óbito. E Paulo foi visitá-lo e orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Você vai ver que Jesus deu poder aos apóstolos. Jesus, em certa ocasião, disse que vocês farão muito mais do que o que eu fiz. E é verdade. Nós vimos lá com Pedro que multidões colocavam as macas nas ruas e Pedro, quando passava, a sombra de Pedro ia curando as pessoas. Só a sombra de Pedro ia curando as pessoas. Ali se concretiza o que Jesus falou, que vocês fariam muito mais do que eu. Somente a sombra chegou a curar multidões. Então, Paulo ele chegou a curar muitas pessoas. Ressuscitou Eutico quando ele caiu lá daquele pavimento superior, os quais nos distinguiam como homens com honrarias e tendo-nos de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 dias, embarcamos num navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Era deus grego Gêmeos, era mais ou menos isso. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Donde bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos, Puteoli, que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Esse local, até a praça de Ápio e 3 vendas, era um local que foi projetado para a recepção de viajantes. Um local exatamente para recepcionar viajantes. Então, Paulo chega em Roma. Então, aquilo que Jesus pediu a Paulo acaba de ser concretizado. Paulo, uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta. Ou seja, Paulo aluga uma casa e em sua companhia o soldado guardava. Ou seja, Paulo ficou em prisão domiciliar. Paulo ele fica em prisão domiciliar porque, na realidade, Paulo, ele, como foi dito lá por Festo, por Félix e por o rei Agripa, não era condenação de morte nem de prisão, mas Paulo fica na prisão domiciliar. E Paulo, ele nessa prisão, Paulo vai fazer muito mais do que todos os judeus daquela cidade. Porque Paulo vai atingir na sua pregação toda a guarda pretoriana. Então, Paulo, ele não parava de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Enquanto ele estava lá preso, ele escreve a carta, né, para a carta de Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses. Ele escreve várias cartas na prisão. O Paulo, ele era um homem que ele buscava fazer tudo pelo reino de Deus. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhe disse:
varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Ele aqui agora está falando, né, para os judeus de Roma, que ele nada fez e que ele nada fez contra o costume daquele povo, e ele veio preso em Jerusalém e foi entregue na mão dos romanos, os quais, havendo me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar e não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Ou seja, você vai ver que houve um momento lá que ele disse, olha, esse homem, se ele não tivesse apelado para Roma, ele seria solto. Diante da posição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, porque ele sabia, né, que se ele voltasse para Jerusalém, ele seria morto. Havia uma conspiração para matá-lo. Não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isso que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso nesta cadeia. Essa cadeia que ele fala aqui é a prisão domiciliar, numa casa. E ele está falando a questão da esperança de Israel, é no sentido que Paulo queria que todos os judeus se salvassem, que todos os judeus eles viessem a ter conhecimento como se dá a salvação. A salvação não se dá pelas obras da lei. A salvação não se dá pela circuncisão, pela guarda do sábado. A salvação se dá pela fé em Jesus Cristo. Ele é o Messias que viria. Ele é o Messias que veio trazer salvação para a humanidade. Ele veio morrer em nosso lugar, trazendo a graça salvadora como fundamento da nossa salvação. É isso que Paulo, ele está trazendo isso para aqueles judeus de Roma. Evidentemente que muitos vão crer na mensagem de Paulo e muitos não vão crer. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito desta seita que por toda parte está impugnada. Ou seja, Paulo quer ouvir essas pessoas. Havendo-lhes ele marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Ou seja, no local que Paulo estava em prisão domiciliar. Então vieram muitos judeus de Roma para conversar com Paulo. Então, desde a manhã até a tarde, ou seja, quase o dia inteiro, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los, convencê-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. E aqui é interessante. Mais uma vez, Paulo, ele, por ser um homem culto, falava vários idiomas, por conhecer a lei e os profetas, conhecia a Tanakh, o Antigo Testamento, com muita profundidade, por ter sido um discípulo de Gamaliel, era o homem que tinha o maior conhecimento da doutrina. Ele usa esse argumento para explicar Jesus. Não tem coisa melhor do que isso, meus irmãos. Todas as profecias que existiam na lei e nos profetas, Paulo mostra isso para os judeus. Olha, isso aqui que vocês estão vendo, esse Messias que viria, e que salvação se dá pela fé no Messias, esse Messias que eu prego é Jesus. Ele vai dizer que Jesus veio, que ele nasceu, ressuscitou, operou milagres, morreu no lugar de todos nós. Ele ressuscitou o terceiro dia, passou 40 dias ainda aqui na terra, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. Todos os apóstolos que estiveram com ele viram a ascensão de Jesus. Não há nenhuma dúvida que Jesus é o Messias que haveria de vir, e que da agora em diante, da primeira vinda de Jesus para frente, só há salvação em colocar a fé nesse Messias que já veio. E para trás
que colocou a fé no Messias que viria. Essa é a pregação de Paulo para esses homens, para esses judeus de Roma, que eu nunca tinha ouvido isso de alguém. Tanto pela lei de Moisés como pela lei dos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos, convencidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram incrédulos, ou seja, não acreditaram na pregação de Paulo. Vamos ver, meus irmãos, que tem duas categorias de pessoas. Os que vão crer, os que não vão crer. Os que vão salvar, os que não vão salvar. Uns que vão para o lago de fogo, outros que vão para o novo céu e nova terra. Então não há meio termo, ou uma situação ou outra. E aqueles que têm o coração endurecido, Deus endurece cada vez mais para que não se salvem mesmo. Essa é a regra. Não tenha dúvida disso. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse. Paulo aqui está citando, né, o profeta Isaías, né, que estava no Antigo Testamento, que diz: vai a este povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Portanto, o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Lembra de Faraó? Coração endurecido? Deus endureceu cada vez mais. Esses judeus aqui, que ouviram a pregação de Paulo, alguns foram persuadidos, convencidos com a pregação. Mas outros com coração duro, que não aceitaram a pregação de Paulo, o testemunho de Paulo. Paulo agora cita para esses homens esse texto de Isaías: vocês do coração endurecidos, Deus vai endurecer cada vez mais o coração de vocês. Para quê? Para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. No sentido de não ter salvação. Deus é Deus de bondade, Deus de misericórdia. Mas também Deus é Deus de justiça, meus irmãos. Tem que ter muito cuidado. E aí ele vai dizer: tomai, pois, conhecimento de que essa salvação de Deus foi enviada aos gentios. Lembra lá, quando Paulo escreve a Romanos, que Paulo prega para os romanos, prega para os judeus não aceitam, e Paulo vai para os gentios, e depois que os gentios se convertem, aí os judeus vê as bênçãos que estão sendo recebidas pelos gentios e vêm a se converter através dos gentios. E aí vai dizer que é um mistério. O mistério é o quê? É que muitos judeus vieram a se converter por conta dos gentios que se converteram. Isso vamos ver lá no livro de Romanos. Eles ouvirão, ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Ou seja, aqueles que aceitaram o testemunho de Paulo, né, que foram convencidos, passaram a ter uma contenda com aqueles não convertidos. Houve uma contenda. Mas Paulo ficou ali em Roma prisioneiro por 2 anos. Então Paulo ele tinha um projeto que era chegar até Roma, fazer uma coleta, e ali de Roma, está em Romanos 15, Paulo ali ele ia fazer uma coleta e ali implantar uma 4ª viagem missionária. Mas nós sabemos que quem executa os planos é Deus que executa os planos, né? Nós planejamos, mas quem executa é Deus, desculpa. Deus é quem executa. Então, o que acontece aqui, meus irmãos? É que
Paulo ficou ali 2 anos preso em prisão domiciliar, ia ficar, talvez fosse concluir esse projeto dele de ir até a Espanha. Mas agora, Paulo, aquele homem que tinha contra ele, que ele era contra o templo, contra a lei, que era tudo uma inverdade, agora tem uma acusação muito mais forte contra ele. Porque Nero era o imperador da época, nessa época que Paulo esteve preso em Roma, e era um homem perturbado. E esse homem, ele incendiou Roma. Dos 14 bairros, 10 foram incendiados. E ele culpa os cristãos. E o líder nesse momento ali era Paulo. Paulo estava liderando ali aquele movimento, né? Então agora, a acusação agora não é mais da lei, da questão dos judeus. Agora sim, era muito mais forte, porque a acusação era que ele era o líder dos cristãos que incendiaram Roma. E possivelmente aquele homem que tem uma doença mental, possivelmente, Nero, ele queria talvez reconstruir Roma para botar o seu nome ou fazer alguma coisa. Ele culpava os cristãos. Ele chegava no seu palácio, matar cristãos, colocar óleo para iluminar os jardins. Então foi um momento de muita perseguição com Nero aos cristãos. Agora sim, os cristãos que eram perseguidos pelos judeus, agora passa a ter uma perseguição muito grande agora pelos romanos. E aí Paulo é condenado, né? Paulo jamais aposta toda a sua fé em Jesus Cristo. E Paulo morre decapitado em Roma. Esse texto termina assim, esse capítulo, né? E ele termina dizendo o seguinte: por 2 anos permaneceu Paulo em sua própria casa, que alugaram, onde recebia todos os que procuravam, ou seja, todos aqueles que atenderam, né, foram persuadidos a respeito de Jesus Cristo, eles continuavam frequentando a casa de Paulo. E ele pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então é isso que Paulo fazia. E isso agora é continuado por quem, meus irmãos? Por nós, pelos pastores, por todos aqueles que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, que foi comissionado pelo próprio Jesus, fazer o ID. Agora somos nós que devemos levar a mensagem da vida de Jesus para que chegue em todos os recantos da terra. E assim nós terminamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Glória a Deus por este momento tão rico. E é uma satisfação muito grande em todos nós juntos estudarmos este livro tão rico que tanto nos ensina. Que Deus continue nos abençoando.